Beleza. Tá, beleza, vamos lá. Agora a gente tem aqui o seguinte, mudança de parâmetro. Isso também aparece com alguma frequência. Mas se nós percorrêssemos o mesmo caminho no sentido contrário, é aquilo que tu estava me perguntando, lembra? Certo. Certo? Então o que que acontece, né? Nesse primeiro caso aqui, a gente tem que a parametrização é dada por t e t, que é ao passo que eu estou saindo do 0, 0 e indo para o 1, 1, eu aumento o valor de x, automaticamente eu aumento o valor de t também. Ok? Agora, aqui eu estou fazendo o contrário. Né? Porque se eu estou saindo do ponto 1, 1 e indo para o ponto 0, 0, veja, eu continuo tendo que variar os meus números, né, crescentemente. Eu não vou começar de 1 para 0, mas sim de 0 para 1. Veja a integral aqui. Eu estou saindo do número 0 na minha parametrização indo para 1. Só Perfeito. que o meu caminho ele começa em 1, 1. Então eu estou diminuindo os valores dos meus parâmetros. Tá vendo? Estou diminuindo eles. Então, eu saio do 0 para t, então eu começo o meu caminho em 1, 1, que é a ideia aqui, começar aqui em cima. E eu vou evoluindo o meu caminho, saindo do parâmetro t igual a 0 para parâmetro t igual a 1, e isso vai gradativamente diminuindo aqui o valor de x e de t. O que dá aqui a parametrização para o contrário aqui tem que ser essa. Para o caminho contrário é essa aqui. Certo. Ok, é um jeito de resolver. Veja que, no fim das contas, só mudou o sinal da resposta. Não é mesmo? Mas isso é para um campo conservativo, né? Que daí você pode fazer essa igualdade. Não, E não eu- necessariamente. um campo não conservativo, então, por exemplo, se eu saísse um ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A, seria só a resultado negativo, entre aspas. Eu não poderia afirmar isso, mas eu poderia já assumir. Sim. Por exemplo, quando tu está calculando atrito na física, a força de atrito ela não é igual à força que, vamos dizer assim, que tu estava empurrando ele para frente, só que negativa, a ponto que vai zerar. Né? O atrito ele não é conservativo, Sim, mas ele é o negativo da força que tu está aplicando. Então é isso mesmo. É perfeito. sempre assim. Sempre assim. Muito bem. Outra, eu lembro, também estou me recordando aqui, tem a parametrização da base canônica, né? Que seria um menos t vezes a, e aí é tb, né? Eu não lembro muito bem. Eu lembro Nossa. que dá para ter usado. Não, mas calma aí, calma aí. Você está pulando as coisas, vamos uma de cada vez, cara. Perfeito. Eu não, Não, é que, você fala eu as tô coisas, daí jogando. eu tenho que fazer muito link aqui com coisas que estão muito para frente. A gente tem que ver uma de Aham, cada vez, senão a gente vai se perder no caminho. perfeito. Tá? Então, ó, essa regra aqui ó, não serve só para campos conservativos, ele está dizendo para um campo qualquer aqui. Esse é Perfeito. um sinal do outro. Então, para qualquer campo mesmo. O campo conservativo, na prática, cara, ele só vai ter algum significado para simplificar contas quando você fazer um caminho fechado. E aqui a gente não está falando em nenhum momento de caminho fechado. Certo. Em nenhum momento a gente está falando que o caminho tem que ser fechado e tal. Claro que tem todo um monte de provas que a gente não precisa se ater, né? E aqui um ponto interessante que às vezes os alunos se perdem. Às vezes, numa questão de integral de caminho, tu não vai ter um caminho específico que tu consegue parametrizar com uma equação só. Né? Por exemplo, aqui, tu teria uma equação para essa parte, outra para essa, outra para essa, outra para essa. Então, tu vai ter que quebrar a tua integral de caminho em vários caminhos, entendeu? E uma soma de integrais. Exato. Perfeito. É bem comum isso quando tu tem problemas de triângulo. Não sei se tem algum problema de triângulo aqui Eu não na tua lembro de ter lista. visto algum problema no triângulo, nem o professor nem chegou a tocar Pô, no é muito assunto. frequente. Às vezes o caminho é triangular. Então, tu não consegue escrever um triângulo com uma equação só. É impossível. Um triângulo não pode ser considerado uma função pelo teste da reta vertical. Então tu tem que quebrar ele em três funções, uma para cada aresta do triângulo. Certo. Ok? Então é bem comum isso. Ó, aqui tem um caso um tanto parecido com isso. A gente não tem um triângulo, mas tem um módulo.
A função módulo de x, né? A função módulo de x, ela Uhum. tem esse efeito aqui. Então, a função módulo de x, ela tem que ser quebrada, né? Ela tem a parte negativa e a parte positiva. Aqui a função é menos x e aqui a função é x. Então, tu vai ter duas integrais. Uma onde a parametrização é levando em conta menos x e a outra levando em conta x. Claro, as funções elas são as mesmas, mas os caminhos são diferentes. Né? Olha aqui. O caminho aqui ficou negativo, tá vendo? É um menos t que daí você usou, né? Pra parametrizar. É aqui, ó. Menos 1 e aqui é só 1. Perfeito. Certo? Certo, então. Aqui um outro caminho esquisitinho. Também tem que seguir por essa lógica. Certo? Certo. E é isso. Então, ó, aqui também. Aqui não tem como descrever isso aqui numa função só. A gente aprende bastante isso em cálculo 1 para ver continuidade, diferenciabilidade de função, né? Aqui tu consegue integrar o caminho, mas ele tem que ser contínuo, né? Senão não vai dar. Vai ficar meio bugado daí. A única coisa que pede é que seja contínuo. Então, basicamente é isso. Acredito que esse slide já deu o que tinha que dar. Certo. Vamos pro próximo. Aqui, agora vamos para os campos conservativos. Cara, deixa eu pegar uma garrafa de água, eu tô falando muito. Só um segundo. Perfeito. Tá morto. Uh, Voltei, vamos lá. Aqui a gente vai agora levar em conta campos que são conservativos. Sendo assim, eles trazem algumas simplificações. A ideia é simplificar. certo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Isso. Então, a primeira ideia é os testes associados à rotacional. Mas o grande lance do campo conservativo é o seguinte: quando o campo ele é conservativo, você consegue escrever ele como gradiente de um potencial. A ideia é essa. Isso que é a condição necessária de um campo conservativo. É Uhum. um campo vetorial que você consegue escrever como um gradiente de um campo escalar. Basicamente é isso. Onde o campo escalar a gente chama de função potencial. Bom, só isso. Perfeito. Então, é isso. Por exemplo, tu deve ter feito Física 3 já. Já fez Física 3? Não, nessa pandemia, os professores eles cortaram as físicas da grade, né? Como Eu era pra assim? ter tido. É, eles cortaram as físicas e eles falam assim: é importante você relacionar bastante com o laboratório a física. Senão vai ficar muito abstrato. E eles cortaram. Não tinha nada a ver. Bem, qual Então, curso tu faz? eu faço engenharia química. Ô, louco, velho. Como assim? Os caras cortam física. Viagem. É, então, Mas tá, tudo bem. só na presencial agora a gente vai ter física na grade. Nossa. O que os professores de física ficaram fazendo nesse meio tempo? Absolutamente nada. Meu, não é possível, cara. Não é possível. E eu trabalhando aqui igual um cachorro. Mas tudo bem. É que eu dou aula numa faculdade também. Eu dou aula no UF. Aham.
E daí eu tenho que dar uma até de experimental. Mas tudo bem, fazer o quê? Vamos lá. Qual faculdade tu faz? UFSCar. Ah, UFSCar? É. Esses aqui são da UFSCar, esses slides, né? Então, eu tava vendo assim, eu falei, nossa, esses slides foram iguaizinhos que o professor tava dando. Esses slides são muito bons. Falando nisso, eu até, já que eu tive a sorte de te dar aula, então, eu ia te pedir que tu me passasse todos, porque eu só tenho do 7 para frente. Então, se tu me Eu passasse do tenho. 7 para trás, eu agradeceria bastante. Eu vou te mandar depois lá no WhatsApp. Legal, muito obrigado. Então, tá bom. Beleza, então a ideia é o seguinte: nós temos um- uma associação muito clara entre a ideia de rotacional com a ideia de campo escalar. Por quê? Vou te mostrar no Paint mais ou menos o que está acontecendo. O Paint ele deixa bem claro isso. O Paint não, a minha explicação no Paint. Mas vamos lá. Olha só, olha que interessante. Olha que interessante. Digamos que eu tenha um campo escalar, um campo que seja conservativo, tipo um campo uniforme, ele é conservativo, Perfeito. ok? A ideia do rotacional, cara, é tu realmente fazer uma rotação em algum ponto desse campo, ok? Uma rotação. Só que tu eventualmente voltar para algum ponto, ok? E a ideia é a seguinte: se tiver alguma diferença quando tu voltar para o ponto, por qualquer questão que seja, você não teria um rotacional zero. Mas num campo uniforme como esse, você vai ter. Entendeu? Você vai ter essa situação onde tudo é igual. Você volta para o mesmo ponto aqui de onde você saiu e nada mudou. O campo é o mesmo. Certo. Nem sempre isso ocorre. Entendeu? Então, isso é bem curioso. Tipo, é que tu não fez física 3, então não dá para fazer tantas associações assim. Mas deixa para lá, a gente vai ir do jeito que dá. É que cálculo vetorial e física 3 andam juntas, sabe? Certo. Eu ia te falar um pouco do campo magnético, mas deixa para lá. Tá, a questão é a seguinte: eu acredito que tu saiba o que é o rotacional, né? Ele é Aham. simplesmente isso. Então, é basicamente isso. Se o campo ele tem rotacional igual a zero, ele é irrotacional, então ele pode ser considerado um campo conservativo. Muito bem. Então, agora vamos ver algumas coisas. Bem, calcular rotacional, eu acredito que a gente não precisa perder tempo com isso, né? É simplesmente aplicar nessa fórmula. Tem algum segredo para ti? Não, dessa forma fica tranquilinho. Daí Tá. se for diferente de zero, aí não é conservativo. Se for zero, pode ser conservativo. Isso. Só toma cuidado quando tu tiver uma situação como essa, porque assim, normalmente o que se apresenta para nós é essa situação aqui, tá? Um campo de 3 dimensões. Tipo, tu recebe um campo vetorial de 3 coordenadas, né? X, Y, Z, P, Q e R. Daí, Certo. beleza, tu faz essa matriz, tudo bem. Mas uma coisa que às vezes causa alguma confusão, incluindo a para mim, é quando tu tem um campo de 2 coordenadas. Só que é basicamente tu dizer que a terceira é zero. Mas na prática, o que tu vai ter que resolver então? Isso aqui, ó. Só isso aqui. Só a função de y derivada em x e a função de x derivada em y, na direção k. Isso aqui pode ser que seja zero, mas às vezes não é. Tá bom? Então Sim. não é porque o negócio está em 2 dimensões que o rotacional é zero. Mas às vezes pode ser. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui não foi zero. Esse aqui era um negócio em 2 dimensões e o rotacional não era zero, era 2k. Mas veja que as coisas existiam, o campo vetorial ele existia em I e em J, mas o seu rotacional existia na terceira dimensão, no K. O rotacional ele sempre te dá um vetor perpendicular, né? As duas outras coordenadas, Ah, beleza? isso é bom saber, isso é bom saber. É sempre no K. Uhum. Então a ideia é essa. Tipo, a ideia vem da rotação lá da física 1, né? Imagina, tu lembra da regra da mão direita na física 1? Eu lembro, eu lembro. Tem o teu dedão indica, ah, né, digamos que a tua mão, os teus dedos, né, eles indicam o sentido de rotação.
o teu dedão ele vai indicar para onde vai estar apontando o vetor velocidade angular, o vetor aceleração angular, qualquer coisa que seja. Veja que o teu dedão ele está sempre perpendicular aos teus dedos, né? E Uhum. ele indica o vetor de rotação. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Vetor de rotação perpendicular ao vetor do campo. Sempre assim, sempre. Tudo que envolve rotação, produto vetorial, tu vai ter ortogonalidade. Beleza? Então é isso. Então, o que temos aqui? Bem, algumas propriedadezinhas que são provas matemáticas desnecessárias. O negócio é resolver a questão dos campos, né? Esse campo aí, tu acha que ele é conservativo? Olhando assim? Daí eu não sei. Aí Então, ele vou te olhando. falar. Normalmente, quando a gente tem uma base desse jeito aqui, que é a base do vetor posição, né? Isso aqui, querendo ou não, é o vetor posição normalizado. Né? X quadrado mais y quadrado, y quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é tipo o versor do vetor posição, sabe? Certo. Que a gente tem um vetor posição que é o XYZ, né? O vetor XYZ é o vetor posição. Só que ele é um vetor posição não normalizado. Ou seja, não tem módulo 1. Agora, essa parada aqui tem módulo 1. Ok? E o vetor posição, ele é um vetor. O campo posição, vamos dizer assim, ele está associado com a conservação. Né? Então é o que a gente vai obter aqui. Então a outra dica que eu te dou é que esse tipo de coisa aparece com muita frequência, tá? Muita frequência. Então quando tu vê um campo desse jeito, já saiba que ele é conservativo. Já saiba que provavelmente o professor está querendo que tu prove que é conservativo para você conseguir resolver a conta. Porque se você tentar resolver a integral de linha, você não vai conseguir. Tá bom? Certinho. A ideia é essa. Então tá. Bem, aqui ele já disse que o campo é conservativo fazendo um rotacional de zero. Fato. Agora ele quer achar o campo escalar. Tipo, para provar que é conservativo, cara, não precisa encontrar o campo escalar. Não precisa. Tu só precisa fazer o rotacional e provar que é zero. Mas ele quer achar o campo escalar. Então o que, que ele faz? Aquelas integrais que eu estava te dizendo, né? Ele, bem, associa isso aqui a um dφ dx. Por quê? Porque se tu voltar para a definição que a gente leu agora há pouco, o campo escalar, ele. Só um instante. Saúde? Obrigado. O campo vetorial ele é sempre o gradiente do campo escalar, lembra? Sim. Isso Certo. tá Então, bem na cabeça. isso. Se tu lembrar o que é o gradiente, é a derivada de cada coordenada. Você pega o campo Uhum. escalar e deriva del campo del x na direção y, del campo del y na direção j e assim vai. Então, olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é para ser a derivada de um campo escalar na direção x. Essa aqui é para ser derivada de um campo escalar na direção y. Um segundo. Deixa eu ver se como é. Eu poderia provar também que o campo ele é conservativo se eu derivar tanto em x quanto em y e igualar as duas equações? Sim, isso funciona, mas isso só funciona por causa do rotacional. Só por isso. Se eu provar que o rotacional é zero e eu fazer essa derivação Se tu provar que o cruzada. rotacional é zero, tu tá fazendo isso. Tá fazendo esse cruzamento que tu tá dizendo. Ah, então Porque tu perfeito. tá fazendo Então, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, veja, essa regra aqui que tu tá falando, ela surge do rotacional. Ela surge do rotacional. perfeito, então. E vem do rotacional. Então, né, em especial, olha só, o que tu tá falando é isso aqui, na verdade. Então, se isso aqui é zero no campo de duas dimensões, então ele é conservativo. Ah, o Q já é derivado em y e o P já é derivado em x. Agora eu entendi, agora eu entendi. Agora faz Isso. sentido. Isso que eu queria te mostrar no parte agora. Uhum, Mas se tu entendeu, eu não vou pro parte. Mas é exatamente isso. Isso aqui é a derivada em x, isso aqui é a derivada em y, como eu havia falado. E perfeito. derivada em x e derivada em y do quê? Do campo escalar, que formou esse campo vetorial conservativo. Daí, se isso aqui são derivadas, tu pode usar uma técnica parecida com aquela técnica da equação diferencial exata, sabe? Isso também o professor está batendo bastante a tecla se a equação era exata ou se não era exata. Isso. Mas isso é mais equações diferenciais, né? Tu já viu essa matéria, equações diferenciais? Eu não lembro agora. Eu sei que o professor tá batendo bastante na tecla de equações exatas, não exatas,
E se ela era simplesmente se os caminhos eram simplesmente conexos ou não? Como é que ele tá querendo Certo. bater de teclas? É, é que isso vem da teoria lá das equações diferenciais, né? Então, talvez a gente tenha que focar em cálculo vetorial. Depois a gente dá uma olhadinha em equações Sim. diferenciais. De toda Vamos primeiro forma, focar é só aqui. seguir essa regra aqui que vai dar boa. Só seguir essa que vai dar boa. Então, beleza. Então, uma vez que a gente integrou, a gente encontra isso. Mas como eu falei para você, né, lembra? Vai ter uma constante que vai depender de y. Sim. Então, o que acontece, né? Essa constante ela depende de y, tudo bem. Mas eu encontrei a função, o potencial que dá este campo vetorial. Só que olha só, ao mesmo tempo que eu usei a integral disso aqui, ó, veja, ele integrou o x, a derivada de x. Né? Ele integrou a derivada de x em x para encontrar o campo escalar, tranquilo. Só que como tu não envolveu nada de y, então a constante vai depender de y. E aí que está o pulo do gato. Porque essa função aqui, ela é a derivada disso, que eu estou selecionando, em y, certo? Certo. Isso aqui é a derivada do potencial em y. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a resposta que eu acabei de obter e derivar em y. Porque se eu derivar em y isso aqui, a princípio é para eu ter essa resposta, certo? Uhum. Isso aqui não é a derivada dessa função y, então se eu Sim, daí derivar essa parada, você iguala, e daí você isso, fica com uma g derivada de y, né? isso, eu vou ter uma g derivada de y, e daí por Perfeito. comparação eu consigo ver qual é a g. Porque veja, a hora que eu derivo essa jossa aqui, eu obtenho justamente essa resposta. Daí você sabe que o g derivada de y é zero, que ele se integra uma constante. É, eu derivei ali, e não tem. Veja, quando eu derivei o ln, no meio do ln deu isso aqui, essa parte. Aham. Eu derivei a g, deu a derivadinha da g. Só que se eu olhar para a função que eu acabei de derivar, era isso aqui, né? Essa é a minha del f del y. Ela daqui. E Uhum. a derivada disso aqui, tudo, é justamente isso, mais a derivada do g. Então, por comparação, o que, que tem que ser a g? Zero, porque não tem Sim. nada aqui do outro lado. Fechou. E daí, se eu integrar uma constante, vai dar uma k. Até se eu integrar zero aqui, vai dar uma constante k. Então, a minha resposta é isso. Então, como eu falei, deu um k genérico. Lembra que eu falei isso para ti no começo da aula? Daria um k genérico, Aham. Que daí você um pode k qualquer. desprezar caso o campo seja conservativo. Isso. Na verdade, toda essa conta que a gente fez só é possível num campo conservativo, tá? Uma E conta se como desse essa. algum problema aí, por exemplo, assim, vamos supor que eu errei no rotacional, e aí eu tava fazendo essa conta, como que eu vejo que ela tá dando errado? Porque a hora que tu for comparar, não vai dar a mesma coisa. Se tu for comparar a segunda função, não vai dar a mesma coisa. Essa comparação não daria certo. Tu não teria um termo igual. Teria um termo Ah, não, igual não dos dois teria um termo lados. igual, entendi agora. Isso. Só isso. Beleza? Perfeito. Então tá. Então vamos continuar aqui. Este campo é conservativo? Esse campo é conservativo? Bem, o que tu tem que ver é o seguinte. Rotacional dele. Né? Faz a provinha do rotacional. Uhum. O rotacional é muito fácil quando tu tem esse tipo de situação. E é isso, ó, agora tá entrando a equação diferencial exata que tu falou. Né? Tá vendo É, aí? Forma eu tô vendo diferencial aqui. exata. Aham. Aquilo que teu professor focou. Muito bem, então tu tem um campo, beleza, integral aqui, diferencial exata. Ah, tá. É que tu não fez equações diferenciais ainda, né? Tu não fez essa matéria. Eu não sei na Não, acho que UFSCar, não. essa disciplina nas faculdades normalmente ela é separada de cálculo vetorial. Então tu tem uma disciplina que é basicamente só resolver isso aqui, ó. Uma equação diferencial desse formato. Ok? Só que aí que tá. Para que essa equação diferencial aqui ela seja exata e sendo exata, tu pode utilizar todas essas técnicas que a gente utilizou aqui de comparação, tem que ter uma regra. Tem uma regra que tu tem que lembrar sempre. E a regra é o seguinte: a derivada do p em relação a y tem que ser igual à derivada do q em relação a x. Isso que define se a tua equação é exata ou não. Tá bom? Seria derivação cruzada, é isso? Basicamente.
mas é que tu tem que comparar. Tu vai derivar essa função aqui em y, se ela for igual a essa função aqui em x, significa que a tua equação diferencial é exata, e se ela é exata, tu pode utilizar todas aquelas técnicas que a gente estava falando anteriormente. Perfeito. Primeiro eu tenho que provar se ela é exata, depois eu vejo rotacional, depois eu vejo a função potencial, é isso? Seria mais ou menos É, esse... isso. Ok. É. Então, é basicamente isso. Ó, por exemplo, aqui. Aqui, meu, o slide, na minha opinião, isso aqui é meio esquisito, né? Porque isso aqui é equações diferenciais, não é cálculo vetorial. Então, claro, existe aquela aplicação ali que eu estava te mostrando, mas ela independe da equação ser exata ou não. O que realmente importa é a conservação. Sim. De toda forma, o caminho é esse, tá? Se tu quiser encontrar o potencial que forma este campo vetorial, tu primeiro prova que é conservativo, e daí, se for conservativo, tu pode escrever esse campo vetorial como o gradiente de uma função escalar, e tu vai encontrar isso por meio dessa integral, que tu vai ter que resolver por comparação. Essa comparação aqui, para encontrar o valor da constante, ela só funciona se você estiver integrando uma função que é exata. Só que ela ser exata, tu meio que já descobriu na hora que tu fez o rotacional, entendeu? Então, Sim. eu acho meio inútil falar disso aqui. Mas se teu professor tá pegando muito na tecla, a gente tem que seguir, né? Mas é meio É redundante, eu interessante. quero dizer que é redundante, entendeu? Não, é porque daí você já saiu do escopo de você saber resolver para você ficar analisando redundância, entendeu? Ficar provando o Isso, minúsculo. isso aqui é redundante. Isso tu tem que ter em mente, é redundante. Porque, bem, isso aqui nem cálculo vetorial é, isso aqui é equações diferenciais. De toda forma, essa equação é exata, bem, tu vai derivar isso aqui em y. Uh, bem, ele está derivando em x. O que ele está fazendo? É porque esse daí já é o que, né? Aí o que ele já é a forma diferencial em. Ué. Não, mas aqui, ó, se tu, é que ele fez de um jeito que eu não é assim que eu provo se é exato ou não. Eu provaria, e realmente é exato, porque a hora que eu derivo dá zero. Ah, é que daí você. É que daí você tem que ver a forma de baixo ali que ele continua. Não, é outra. É outra equação. É Por outro quê? exemplo. Não, mas é que assim, ele provou de um jeito, eu provo de outro. Ele provou desse jeito aqui. Mas qual que seria esse Ah, jeito? A potencial derivada em x tem que ser igual a q de. Mas a p é derivada em isso. relação a y. Não entendi como ele fez essa igualdade. Já te explico, calma, calma. Ele não fez tudo aqui, ele deixou tudo resumido em uma linha. Mas ele Uhum. pegou esse campo vetorial aqui, o 2x, 2y, e encontrou o Certo. campo escalar. Do nada. Do nada ele encontrou o campo escalar. Esse campo escalar seria a função potencial, é isso, né? Isso, campo escalar, função potencial, mesma coisa. Certo. Perfeito. Tá? Daí ele encontrou. Claro, tem toda aquela conta que a gente já conversou para encontrar isso Aham. aqui. Tudo aquilo. Ok? Daí, é claro que isso aqui é. O que ele fez aqui é um absurdo, né? Ele devia ter feito toda a conta antes. Que é essa conta maluca, grandona que a gente fez aqui. Toda essa conta Uhum. aqui. Daí ele meio que fez isso em uma linha. Ele Cadê? não falou note, ele não falou nem, sei lá. Ele não falou. Note que nós fizemos uma conta gigante, uma linha, e daí. Opa, daria isso. O campo, realmente, o campo que dá este campo vetorial aqui, o campo escalar que dá este campo vetorial, é essa aqui. É um fato. Daí ele falou assim, ó, se nós derivarmos isso aqui em x, eu vou ter o p. Se nós Certo. derivarmos isso aqui em y, eu vou ter o q. Então, é uma derivada. Então, é uma equação diferencial exata. Perfeito. Só que eu provo isso de uma forma muito mais rápida, só de olhar para a equação diferencial. Eu derivo isso aqui em y, vai dar zero, e eu derivo isso aqui em x, vai dar Dá zero. zero. Então, como deu o mesmo valor, ela é exata. Aqui não vai acontecer, ó, porque eu tenho que derivar isso aqui em y. Sempre que multiplica o diferencial de x, eu tenho que derivar em y. Então dá Perfeito. 1. E o que multiplica o diferencial de y, eu derivo em x. Vai dar 2. Então, 1 é diferente de 2. Então não é exata. Certinho. Ele também provou que não é exata, mas. E ele provou aqui pela minha regra. É muito, Realmente ele derivou P eu em iria Y, né? também na sua regra, porque a primeira eu não saquei muito não, porque se você... Não, a primeira é encontrar o campo escalar, cara. Então, mas Mas é assim, muito. vamos supor que eu encontro o campo escalar no exemplo 10. Se eu souber o campo escalar,
Aí eu só derivar em x, por exemplo. Só que para eu encontrar o campo escalar pelo método que eu vi, que ele mostrou, tem que ser exato. Então, não faz sentido essa Exato. regra, entendeu? Certinho, tu falou tudo certo. É Não faz exatamente isso. sentido. Exatamente. Na minha cabeça não faz sentido. Então, não, tá perfeito. É isso mesmo. Tu falou, tá certinho. Tu só consegue encontrar o campo escalar se for exato. Exatamente. Muito bem. Então, temos aqui o teoreminha lá do cálculo 1, né, que nos dá a ideia da área embaixo É, da curva. Né, tá aqui. esse é o Isso aqui a cara, gente esse aprende é lá em o cálculo 1, né? cara. Então, bem, é isso. Se tu tem a derivada de uma função que tu conhece aqui, tu pode fazer desse jeito. Perfeito. Agora pensa se for uma função de campo conservativo e daí tu tem a afirmação do seguinte, né? O campo vetorial que tu tem, ele é o gradiente de um campo escalar, então é só tu pegar os escalares. Meu, isso aqui no eletromagnetismo a gente faz o tempo todo. O tempo todo. Na física 3. Então, recomendo que você Sim, eu vou. manje disso aí, porque vai ser Eu vou. importante em física 3. Perfeito. Mas agora eu tô puto. Como é que os professores da UFSCar não estão dando aula de física com esse migué? É o maior migué que eu já vi na vida. Já. Isso Acontece, aqui. né? É que o departamento de física e matemática são muito fortes, né? Porque pelo Ah, número de professores no comitê estudantil, então os caras têm poder de decisão completo, daí eles falaram assim: ah, não vamos dar aula enquanto não voltar às né? aulas presenciais. E como eles Que são a ridículo. maioria por voto, né? É isso. É isso. Nossa, que ridículo. E as pessoas criticando ainda os professores que estão dando aula online, tipo eu, assim. Porra, eu tomar banho, cara. Tá doido? Bem, anyway, cada um com os seus rolês, né? Sim, Infelizmente. acontece. Vamos lá. Então, vamos terminar esse slide aqui, beleza? Quando que vai ser a nossa próxima aula? Amanhã? Não, pode ser, não sei agora. Eu acho que vai ser semana que vem, mas eu acho que a gente pode relocar pra amanhã já pra fechar o pacote. Aí eu contrato mais pra semana que vem. A gente faz quinta, sexta e sábado. Pode ser. Então, Amanhã. tá. Amanhã, então, que horas? Deixa eu anotar aqui. Horário de Vê amanhã. um horário bom pra você, que amanhã eu tenho o dia inteiro livre, então eu quero um horário bom pra você. À noite não, eu sei, amor. Tá, é o seguinte, é que eu tenho umas aulas já marcadas para amanhã, para de manhã, mas é com um menino lá, então não tem problema. Tu pode à tarde, Pode ser tarde. Pode ser tarde. depois das. Depois das. Saúde. Vamos ver. Depois das 4 para frente, tu pode? Sem problema. Das quatro às 5, pode ser? Pode ser, então eu já marquei teu nome aqui. Vamos só terminar esse slide aqui, então, para Aham. Perfeito. compensar que, felizmente, o meu aluno deu uma atrasadinha, o aluno que eu dei aula agora. Aí Aham. vamos aproveitar aqui para compensar um pouquinho de não ter tido aula ontem, né? Não, sem problema. Beleza. Então, bem, então é aquele papo, né? Pelo teorema do cálculo 1 lá, se tu consegue escrever a tua função, teu campo vetorial como um campo escalar, tu consegue resolver dessa forma facílima aqui. Esse é o cara. Esse é o cara. É, e se tu, veja, isso num campo escalar, né? Agora, percebe o seguinte, tu tá falando de um ponto A para um ponto B que são diferentes, né? Agora, imagina que o ponto A e o ponto B são os mesmos. Isso Aí daria dá zero. zero. Por isso que a integral de um campo conservativo num caminho fechado é zero. É zero. Agora faz Porque tu tá indo sentido. do. Saca? Tu tá indo do Aham. mesmo ponto, indo e voltando do mesmo ponto, como só importa o estado, né? Então vai dar zero. Ó, é o que temos aqui, ó, por exemplo. Como a gente já conversou, um campo com esse formato, ele é conservativo, lembra? Uhum. Isso. Então, zero. Acabou. É. Mas isso tudo depende Beleza? dos dois pontos, né? Se fossem pontos distintos, eu só substituiria. Eu iria substituir na forma parametrizada da equação lá e aplicar em φ, é isso? Se fossem pontos distintos, o que que você É. faria? Você não teria um caminho fechado. Começa Aham. aí. Então, se você tiver o campo escalar que dá o campo vetorial que você está trabalhando, então você pode só pegar os valores desses teus pontos finais iniciais e jogar no potencial. Só isso. Só Perfeito, então. isso. Perfeito. Perfeito. Aí eu jogo no Então, potencial e fechou.
Isso, é o que a Substituindo gente tem. os pontos A e B na equação que você parametrizou. Isso. E veja como isso faz um pouco de sentido com a física, né? Porque qual é o trabalho para você subir um objeto? Veja, o trabalho tem que ser mgh negativo, Né? não é? Porque daí você tá gastando Você força. está você tá contra o caminho da gravidade. Uhum. É isso. Então, bem, é isso. Tudo que o professor se propõe a fazer aqui, muito provavelmente ele não vai cobrar em exercício, porque é matemática bem aplicada, tá? Tudo que eu falei é o que eu vejo com muita frequência nos problemas que me aparecem de cálculo vetorial dos vários alunos que eu tenho disso, tá? Certo, perfeito. Então, perfeito. Então aqui eu acho que era aquilo que tu estava falando, né? Esse cara aí que ele falou que é base canônica, foi isso aí pra mim não é base canônica não, nunca vi isso na minha vida. Tá. Ai, Olha, isso aqui eu não conheço bem, mas eu acredito que seja só definição, tá? Mas aí eu acredito que para amanhã eu possa dar uma lida e te explicar melhor, tá bom? perfeito, que isso aí ele usou, acho que uns 4 exercícios dos 6 que ele fez, entendeu? Aí, Ah, é? é, É que eu não vejo com muita frequência, não. eu só tava usando isso aí e falei, Deus que diga se tá certo ou errado. Base canônica. Né, ele falou que era uma base canônica e aplicou. Tá bom, se ele tá dizendo, deve ser mesmo. Uhum. Deve ter a ver com y igual a x mais b de alguma forma, mas não tô conseguindo ver o motivo do porquê aqui, mas eu vou dar uma estudada e vou descobrir, beleza? Perfeito, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Se tu puder dar uma avaliadinha positiva lá no Prof, se bem que eu acho que tu já me avaliou lá no Prof uma vez, Eu né? acho que deve ter avaliado, sim. Mas Que tudo daí eu bem, então tava vendo o só. cálculo B que eu tava ameaçado porque a É professora só não. verdade, faz um tempo aí que a gente teve aula. Daí só É, confirma lá as aulinhas no Prof que eu já agradeço. Beleza, meu querido? perfeito, obrigado, viu? Até amanhã à tarde. Tchau, tchau, Valeu. até amanhã à tarde, até as 4.